Fala aí, rapaziada, do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí da goleada do Palmeiras sobre o Liverpool, 5-0 fora de casa. E o Palmeiras encaminha aí a classificação para as oitavas de final. Os gols do Verdão, 2 do Rafael Veiga, 1 do Endrick, 1 do Rony, 1 do Gustavo Gomes, 5-0. E o Palmeiras chegando aí aos 10 pontos, líder isolado do seu grupo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o pós-jogo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Muito bem, gente, Palmeiras, que coisa esse Palmeiras, velho. Parecia que o jogo ia ser muito difícil em Montevidéu hoje. Eu acabei de transmitir o jogo na Rádio Bandeirantes, mas que chocolate, 5-0 Palmeiras. Veiga fez 2 gols. Quem queria, eu sou um cara que eu não costumo falar mal ou criticar. Às vezes o cara tá num momento ruim, é normal, na vida de todo mundo, nossa também. Eu tenho até no Jogo Aberto falado, defendido muito o Veiga, ele tá sendo muito marcado, né? Ele não tem mais aquela liberdade que ele tinha. Isso dificulta um pouco. As equipes vêm enfrentar o Palmeiras muito fechadas, né? Então o Veiga às vezes perde um pouquinho com isso. E é normal até, né? Mas o Veiga hoje fez 2 gols, deu assistência para outro gol. Quer dizer, o que vocês querem mais do Veiga, né? E o Palmeiras goleou a equipe do Liverpool do Uruguai no Estádio Centenário, onde o Palmeiras conquistou a Libertadores da América contra o Flamengo, vencendo por 2-1. Eu estive lá no Estádio Centenário nessa final. E o Palmeiras goleou, meteu 5-0 no Liverpool. Não tomou conhecimento. O Palmeiras, as pessoas têm que entender, muita gente critica o Palmeiras, não tá jogando bem, o Palmeiras não sei o que, não é isso, gente. O Palmeiras é um time que aprendeu a ter paciência. O Palmeiras, em momento algum do jogo, quer fazer o segundo gol antes do primeiro, né? Que é um ditado que a gente usa muito no futebol brasileiro. Não, o Palmeiras é um time que administra, toca a bola, trabalha, faz corretamente, volta pro goleiro se precisar voltar, e normalmente pega times que se fecham muito. O Palmeiras tem enfrentado equipes que os 11 jogadores, quando o Palmeiras tem posse de bola, ficam no campo de defesa. Então você às vezes furar um ferrolho desse é difícil. E hoje em Montevidéu eu vi um time do Palmeiras totalmente determinado. O time do Palmeiras com o Veiga, repito, fazendo 2 gols, com o Endrick fazendo gol, com o Rony se transformando o 5º maior artilheiro da Libertadores da América, o brasileiro, né? 5º maior artilheiro da Libertadores da América, junto com o Bruno Henrique, até do Flamengo. Enfim, a gente viu um time do Palmeiras apresentando futebol de paciência, um futebol com inteligência emocional, né? Tocando, sabendo chegar ao gol no momento certo, sem aquele desespero, sem aquele desgaste. Era para ser 6, 7, 8-0. E o Palmeiras enfiou 5-0. Olha aqui, teve uma comemoração, as pessoas têm que entender isso. O Endrick é um menino muito inteligente. E ele fez uma comemoração imitando o King Kong na hora que ele fez o gol. Né? A cobrança de escanteio do Veiga, o Rony dá uma casca na bola na primeira trave, ela vem na segunda trave, o Endrick vai e faz o gol do time do Palmeiras. E ele sai imitando o King Kong. Né? Vai estar lançando o Planeta dos Macacos, o filme. É uma homenagem que ele fez. Né? É uma das grandes figuras do cinema internacional. Né, que é o King Kong, o Planeta dos Macacos, uma coisa que foi muito forte para nós. A gente se lembra quando garoto, quando criança, de assistir o Planeta dos Macacos, era uma coisa impressionante, vai ser relançado. E o Endrick disse isso antes, já fez isso no último jogo da Libertadores. E as pessoas partiram para cima dele. É uma defesa, até eu acho, no meu ponto de vista, é uma opinião minha, ele está se preparando para ir para a Europa. É lá que tem um racismo danado, principalmente jogando ao lado do Vini Júnior, o Vini Júnior que sofre muito com isso. Mas o Endrick fez essa comemoração, que é uma comemoração legal no meu ponto de vista. Ele tem o direito de fazer essa comemoração. E os jogadores do Nacional não entenderam nada. Não partiram para cima do Endrick por causa de comemoração, não. Partiram para cima do Endrick que estavam tomando um chocolate do time do Palmeiras. E o Endrick comemora do jeito que ele quiser, desde que não ofenda ninguém. E ele não ofendeu ninguém. Ele já tinha feito isso, ele já tinha falado nisso, que ia comemorar sim. Entendeu? E ele vai voltar a falar nisso, vocês vão ver. Que é uma questão do King Kong, que é uma questão do Planeta dos Macacos que vai ser relançado no cinema, enfim. Esse é o Endrick, tem personalidade e acabou. E o Palmeiras ganhou mais de 2 milhões de euros de novo com o gol dele. Olha que contrato a diretoria do Palmeiras fez. Palmeiras na frente, viu gente? E bem na frente. Parabéns ao Verdão, 5-0 na equipe do Liverpool, sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. E fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Valeu!
sexta assistência na temporada. Mas eu acho que assim, é também de se notar o quanto os segundos tempos do Palmeiras são superiores aos primeiros tempos, quase que como regra. Del Valle é inesquecível. A gente fala muito do o time da virada, né? A coisa que virou meio esse que é um grito da torcida também, de se repetir a história do time da virada e tudo mais. Mas eu acho que tem uma questão de melhora sempre no segundo tempo, e aí acho que tem a ver com uma leitura de jogo que o Abel faz também a respeito das fragilidades do adversário, as trocas que muitas vezes nem agradam tanto assim os torcedores, mas que acabam surtindo efeito. Parte física, para voltar do que a gente conversava, né? Perfeito, perfeito. E aí a gente sabe, né, como o Palmeiras trabalha bem esse aspecto também. Então, é isso, assim, acho que a força do Palmeiras nem vem tanto assim, você olha e fala, claro que assim, esses garotos são incríveis, tem um nível absurdo e tal, mas a força do Palmeiras maior é a força coletiva de fato, é a força física, é a força de preparação em todos os níveis possíveis e imagináveis que esse time tem. Por isso que eu acho que o termo máquina competitiva funciona. Funciona. Até quando o Palmeiras faz um jogo comum, né, pro nível, quando a gente fala de futebol, o mental é tão forte que todo mundo que está olhando o jogo sabe que as coisas vão acontecer para o Palmeiras e raramente as pessoas se enganam. Hoje, se olhar o placar 5-0 e tal, tudo bem, o Liverpool é uma grande equipe, etc. Você fala, jogou muito, quem não viu? Não, foi um jogo ok. Como você falou, já o primeiro tempo um pouquinho mais amarrado, aí vai fazendo gol, faz o segundo, de repente abriu e ficou literalmente muito fácil. Muito fácil. A temporada do Rafael Veiga não é uma boa temporada. Agora, se pegar os jogos contra o Liverpool, na ida aqui em São Paulo ele meteu 3 assistências e hoje meteu 2 gols. Então a temporada do Veiga contra o Liverpool de seleção. E se você quiser, tá o escanteio quem cobrou foi ele, né? Que saiu o gol, inclusive. Gostei bastante da fluência do jogo pela direita do Palmeiras, né? A presença do Estevão dá uma fluência para o jogo do Palmeiras muito grande, não só pela habilidade que ele tem uma característica, e o Palmeiras como um todo, os analistas como um todo do Palmeiras, trabalham e observam muito essa característica de pegar a bola e sempre procurar dar sequência no jogo, fazer essa bola rodar da direita para o meio, da direita para a esquerda. Dinâmica, né? Muito, muito. Sim, hoje, de novo, ele teve essa boa dinâmica, embora individualmente tenha aparecido menos no jogo do que em outros partidos. Só acho que dentro do grupo do Palmeiras, é óbvio que o Abel olha as coisas de um jeito mais amplo, não se discute, obviamente, mais a classificação. A questão agora é o Palmeiras terminar com a segunda melhor campanha de todas. Ou a primeira. Se o Atlético tropeçar. Difícil. O que não é tão provável assim. Porque, também acho difícil. Vou dar um exemplo. O River Plate que também pode fazer 16. O Bolívar. O Bolívar pode também. O Bolívar também. Mas tem que ganhar no Maracanã. Pois é. O Bolívar vai pegar na última rodada o Palestino em casa. A tendência é que ganhe. Correto. Vai chegar aos se 13. terminar, ganhar esse jogo, ele já está à frente do Flamengo. Independentemente do que o Flamengo fizer. Já vai ser o primeiro do grupo. Óbvio que eu estou contando que o Flamengo vai classificar. Né? Também ainda acredito nisso. O Flamengo vai classificar. Se o Palmeiras tiver a segunda melhor campanha, ele só joga eventualmente uma partida decisiva fora de casa contra o Atlético. Porém, não pode ficar atrás do Bolívar, porque eu acho que... Tudo bem que não vai Bolívar, eu acho que se o Bolívar puder decidir um mata-mata em casa... É perigoso? Claro que é perigoso. É perigoso para qualquer um. Claro que é perigoso. Para os times mais fortes, né? E o Palmeiras tem mais saldo de gols que o Bolívar tem um jogo fora de casa contra o Flamengo, o Palmeiras tem 2 jogos em casa. No saldo de gols, o Palmeiras deve garantir, até se o Bolívar conseguiu improvável vitória contra o Flamengo fora. Mas aí você está falando para umas quartas ou semifinais. Mas a preocupação do Palmeiras de agora em diante é essa. Porque o Bolívar tende a ficar no primeiro lugar. Será primeiro do grupo, mas pode ser um primeiro com pontuação também, alta, exato. pode pegar um segundo, um time convidativo do pote 2 e bater quartas, e chegaria às quartas, dependendo contra quem pegar, com vantagem de definir em casa, né? O que muda um pouco. Então vamos lá, os 2 próximos jogos do Palmeiras. Palmeiras tem que ir time completinho, não tem que negociar, tem que fechar bem com 16. Não sei, depende de quais são os jogos elenco. brasileiros, tinha que olhar a tabela. Como é que faz? Eu acho que tem que negociar, porque o calendário é terrível. Eu acho que dá para ganhar até poupando alguns mesmo jogadores. rodando vai ser uma manutenção de força no time. É isso, eu acho que assim, obviamente não vai ter, porque o Palmeiras fez... O Del Valle seria o mais chatinho ali, né? Não, mas eu acho que ele vai com força máxima. O Palmeiras fez na temporada passada aquele mudança quase que completa em alguns jogos da Libertadores. Fez isso até, assim, mudanças mais radicais.
que certamente, como disse o Donan, não vão acontecer nesse contexto, né? Acho que pela busca do... Mas é claro que eu acho que você precisa olhar para o brasileiro sempre. Eu sou fã do brasileiro e acho que essa loucura que os clubes brasileiros muitas vezes fazem, principalmente aqueles que são fortes, seja pelo elenco, seja pelo coletivo, esses times deveriam olhar para o brasileiro sempre com muito mais carinho do que eles olham. Nem acho que se aplique tanto ao Palmeiras. Mas se você olhar o Flamengo, por exemplo, vir jogar no Allianz Parque contra o Palmeiras e tirar do time jogadores como o Pedro e o De La Cruz, eu acho uma loucura. Cara, você tem assim, é que nem você tem um Real Madrid e Barcelona... O senhor não acredita na ciência? Guardadas... Estou provocando. Eu super acredito na ciência. Eu só acho que você tem que... Quando você começa o mês, você tem que olhar, pera lá, eu tenho um jogo contra o Palmeiras no Allianz. Eu assino embaixo. O De La Cruz é o meu melhor jogador. Eu quero o De La Cruz nesse jogo. Então ele não vai jogar contra quem? Aí você vai ver. Nova Iguaçu, segundo o Pedro Ivo, a decisão do Nova Iguaçu. Não, mas o Pedro Ivo disse que foi a instituição e a comissão técnica. Enfim, não vamos nem entrar nos problemas do Flamengo, mas... Voltamos ao Pedro Ivo não, Palmeiras. foi o André que foi que deu a informação para você correta. O Flamengo foi terça. Eu acho que o Palmeiras vai escalar times muito... E também tem uma coisa. O Palmeiras, ao contrário de outras equipes, voltou a não ter um time titular indiscutível. Isso. Tem disputa. Principalmente ali na frente. Hoje foi o Lázaro. Que bom, titular, né? por exemplo. A gente falava por muito tempo... Que vem bem. Vem bem. A gente falava por muito tempo que o Palmeiras precisava reforçar o ataque. Até reforçou e vai chegar o Felipe Anderson, por exemplo. Mas o trabalho que o Palmeiras fez na base trouxe opções para o Abel. Sim. A gente vê o Estevão. Hoje não foi nem a melhor partida dele, mas é importante. É um jogador que está pedindo passagem. Já pode ser negociado. Milhões de euros para o Chelsea. Você tem o próprio Luiz Guilherme. O jogador foi importantíssimo com um golaço, né, ali na partida contra o Del Valle. É um jogador versátil, né, já foi utilizado na beirada. Ele prefere até jogar por dentro da forma como ele entrou ali na vaga do Rafael Veiga. Enfim, são várias as opções. A gente está falando de um time... E tem o Dudu voltando. O Dudu voltando na temporada... O Bruno provavelmente Rodrigues o Bruno também, Rodrigues vai ser um cara para entrar nessa rotação também do Palmeiras. Eu queria voltar rapidamente só ao assunto do Flamengo. Eu sei que gera polêmica isso. Não é a minha intenção gerar polêmica. Porque quando a gente fala... Não, porque quando a gente fala de jogo simples do Palmeiras. Foi uma grande apresentação, mas mesmo assim aplica um 5-0. Como as coisas acontecem de maneira natural, eu acho que isso consegue retratar a força do coletivo e do trabalho do Abel. Porque, por exemplo, o Flamengo pegou o Palestino, que é um time fraco, e não consegue fazer isso naturalmente, não tem essa imposição. E acho que isso é um mérito que mostra muito do que o Abel acabou de falar ali, dessa máquina competitiva. De fato é. Você acha que no rachão pré-jogo do Flamengo os jogadores não ligam para perder? Claro que ligo, mas o que eu tô querendo dizer é assim, o Palmeiras do Abel, ele não é um time que gera expectativa de dar show. Ele gera expectativa de ser equilibrado, de ter repertório tático, de ser um time ainda que eficiente. hoje tenha finalizado 22 vezes. A gente está falando do Colo-Colo que finalizou 23. 14 no com segundo tempo. Com 2 certas. Palmeiras finalizou 22, com 11 certas, com 5 gols. Então, numa atuação no nível Palmeiras, para o Palmeiras mediana. É muito melhor que isso. O jogo nem exigiu mais que isso. Principalmente no segundo tempo. Não é uma crítica, é um elogio que eu estou fazendo. Principalmente no segundo tempo. Assim, eu acho que um ponto que é muito interessante é a faixa do campo que o Veiga foi utilizado. Em algumas oportunidades, eu acho que ele estava muito distante, jogando muito pelo lado esquerdo. Hoje ele jogando, né, mais por dentro, mas girando muito ali pela direita. E com uma rodadinha de descanso finalmente, né? Sim, ele não jogou com E ajuda. O próprio Abel, né, se colocou como culpado porque estava precisando dar essa sequência para o Veiga. Descansou e voltou melhor, não só por conta dos gols, mas fazendo o time andar com passe de qualidade, ele pisando na grande área, é um jogador extremamente letal. Não acho que ele é um grande articulador, ele é um cara de chegada na frente. E jogar com o Endrick possibilita ao Veiga ser muitas vezes, entre aspas, o 9 do cara. Sem bola, ele tem ficado mais adiantado para ter que correr menos para trás. E mesmo com bola, né? Porque o Endrick é um cara de muita movimentação. E o Veiga
Tanto é que o grande momento do Veiga no Palmeiras foi, por exemplo, na final de Montevidéu, nesse mesmo estádio, com o Rony como centroavante, que era um centroavante de movimentação. Tanto que o Flaco Lopes entra no lugar de quem? Do Endrick? Não, do Veiga. Porque o Veiga era, na teoria, o jogador mais avançado em muitos momentos do Palmeiras. Achei, já que eu quero colocar um trecho do Abel. É que o Endrick, eu acho que assim, ele meio que está se encontrando como 9, porque a gente lembra o quanto ele sofreu quando ele entrou como centroavante no time do Palmeiras, não conseguia jogar, aí passou a jogar mais aberto e render muito, e foi assim que ele foi tão importante ali na reta final do último Campeonato Brasileiro, e hoje ele joga como 9, mas é esse 9 que o Zupac está falando. É o cara que muitas vezes, cara, volta e inicia as jogadas. Quantos passes, além dos passes para gol que ele deu, ele largou o Luiz Guilherme ali sozinho do lado direito. Ele oferece espaço para os outros jogadores infiltrarem, é uma enormidade. E assim, só rapidinho para registrar, porque acho que isso é de uma importância fundamental para o Palmeiras, a volta do Zé Rafael. Ninguém se compara com ele nesse aspecto, na capacidade. Eu acho que a dupla, que a gente quase não viu ainda jogar para valer junto, Aníbal Moreno e Zé Rafael, é disparado a melhor dupla. É a grande dupla, sem dúvida. Como gostam de dizer Gustavo Zupac e Donan, o Endrick é o 9, não 9, e o Zé Rafael é o todo-campista. É o todo-campista, gostei. Você citou o Endrick, você também. O Endrick fez gol, comemorou, imitou o King Kong, e aí deu uma confusão lá com os jogadores do Liverpool. O Abel falou sobre isso. Vamos lá. Não, acho que sim. Todo-campista. Já que estamos a falar... O Endrick, a história é a seguinte, o Endrick já falou sobre isso, ele assistiu o filme... matéria, inclusive. Ele assistiu o filme Godzilla vs Kong, o Novo Império aí, gostou do King Kong e tal, brincou. Contra o Del Valle ele já fez essa comemoração, o Abel falou aí, e aí até imitou o King Kong. Aí os caras ficaram bravos, essa comemoração foi em frente aos jogadores ali do Liverpool, aí deu essa treta aí, e aí o Abel até sacou ele do time, né? Tirou na sequência. Tirou porque tomou cartão e tal, etc. Mas foi esse o problema, porque eu não entendi qual foi a irritação dos jogadores do Liverpool. É porque eles estavam exatamente na frente do Endrick, é isso? Ou é o teor da comemoração? Não, me parece que tinham jogadores ali próximos e tal. Teor, até agora, eu não sei, não está claro ainda qual foi exatamente a treta, entendeu? Se provocou alguém, bom, claramente não provocou ninguém, claramente não foi provocação. Se for o teor da comemoração, é ridículo. Ridícula a irritação, mas ridícula mesmo, não tem a menor lógica isso. Se por acaso ele olhou nesse momento e não parece isso para os jogadores do Liverpool e provocou, eu entendo a irritação. Mas eu não tenho informação de que é isso, não parece isso, então eu acho que eles estavam irritados, estavam perdendo um jogo feio tal, e o Endrick não tem nem esse perfil de ser um atleta provocador. A personalidade dele é completamente diferente. Ele tomou o cartão por quê? Então, essa é a questão, né? Porque os jogadores, assim, eu posso discordar dos jogadores terem ficado bravos, eu posso tentar entender por que é que eles ficaram bravos e olha, eles não têm obrigação de saber como o Endrick comemora os gols e podem ter interpretado de outra maneira. Isso é uma discussão. Agora, qual regra ele infringiu? E tomou o cartão por quê? Olha lá, o Endrick já postou no Instagram dele, olha lá, pregando a igualdade, um homem chamado Jesus, só ele sabe a minha hora. E, cara, The Kong, olha lá, é o King Kong, acabou, não tem nada. Você vê que ele pede desculpas ali para todo mundo, nem precisava pedir desculpa nenhuma. Infelizmente, a gente já tem imagens na internet, né, de casos de racismo contra o Endrick após a comemoração dele. No jogo de hoje ali. No jogo de hoje, né, dos torcedores do Liverpool. É a forma que ele tem, né, de comemorar, ele já explicou isso diversas vezes, como a gente está falando. Não é um atleta provocador, é um atleta que tem uma personalidade de um jogador muito focado, e além disso é muito bem assessorado. Muito bem assessorado. Porque ele tem essa preocupação. Tem toda essa preocupação, ele tem a preocupação de não ser provocativo, ele tem a preocupação, sempre ele fala de querer ser um ídolo do Brasil de maneira geral. O próprio pedido de desculpas que não cabia, né? Ele acho que é uma demonstração a respeito disso. Sim. Então, eu só acho assim, aí, Bernardo. A única coisa que pode justificar o cartão, e a gente não tem informação que foi isso, não dá para ver isso, seria provocar na frente dos jogadores do Liverpool, uma provocação direta, tá? E no final das contas também, olha, até se fez isso, e eu acho que não,
pelo Pois jeito da imagem, parece que que eu não. acho que nem- Até se fez isso não dá também, nem pra errou, dizer acabou, vida que segue, não é o fim do mundo. Né? Parece que o cara começou a jogar, tem 17 anos de idade, vai ter que ser perfeito, e vai ter que fazer tudo perfeito, e se não fizer a coisa perfeita, vira a pior pessoa do... Cara, com Mas todo ele respeito, chato né? pra caramba. Não é, nossa, é Ele desumano. comemorou É esse desumano. gol assim em outro jogo muito recente. Foi no Del Valle. Que foi, Então, exato, que foi por isso quando- acho que não foi na frente dos Então, jogadores, assim, não foi isso. O cara agora ele só pode comemorar se ele precisa ir lá pro grande círculo, juntar os isso. jogadores e fazer a comemoração dele com os E jogadores. até porque ele tá jogando no campo do adversário, ou ele vai estar na frente de um jogador do Liverpool, ele vai ou estar da na frente da torcida. torcida. Não pode olhar pra É isso que eu tô bancada, não falando, pode olhar pra problematizar nada. algo que não Ele tem precisa sentido. ir no círculo lá. Essa é a famosa chatice. Próximo bloco. Bocejar hein? depois de fazer o gol? A gente vai falar do ministro do esporte aí, ó. Tá tentando a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. É isso mesmo, o ministro do esporte. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o Liverpool, 5-0. Palmeiras encaminhando aí a classificação para as oitavas de final. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.